Muito bem, pessoal. Chegamos ao último vídeo dessa série, Características de um Ministro de Louvor. E eu espero que você tenha assistido as outras 5 características. Se você não assistiu, tá aqui. Corre lá, assiste as outras, compartilha, divulgue, se inscreve no canal e divulgue para a galera, tá certo? A última característica é a cereja do bolo. Veja bem, nós falamos sobre tocar bem, nós falamos sobre ser valente, nós falamos sobre ser homem de guerra, nós falamos sobre ser prudente em palavras, nós falamos sobre ser de gentil presença, sobre ter cuidado com a aparência. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver sobre a tua vida a última característica. Qual é a última característica? O Senhor é com ele. É interessante que esse moço de Saul, ele poderia ter dito a primeira coisa, o Senhor é com ele. Não, mas ele deixou por último. Ele descreve para Saul as características de Davi. E a última característica, a mais importante, ele deixa para fechar. Ele falou: olha, Saul, e o mais importante, o Senhor é com ele. Deus é com ele. Deus está com ele. Há uma unção do Senhor sobre a vida dele. E nós vemos, queridos, na história de Davi, que o Espírito do Senhor era com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o ministro de louvor, quando o músico, quando o instrumentista, quando um cantor, quando um servo de Deus tem Deus na vida, tem a presença de Deus na vida, tem a unção de Deus na vida, não há força maligna que resista. Paulo e Silas quebraram cadeias com o louvor. Está lá em Atos capítulo 16. Salmo 48, versículo 1 diz que Deus habita no meio dos louvores. A unção de Deus faz a diferença. A unção de Deus quebra o jugo. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. E nesses últimos tempos, nós não estamos precisando de cantores. Nós não estamos precisando de instrumentistas apenas. Nós estamos precisando de homens e mulheres que tenham a presença de Deus na vida. E às vezes, como eu lido muito com equipes, trabalhando na gestão de louvor, trabalhando na melhoria do louvor, pode passar uma impressão de que a unção ela é uma coisa menor. Mas não, a unção ela é o mais importante, não anula a importância das outras. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. O conhecimento você adquire. O conhecimento musical você adquire no YouTube, nas aulas presencial online, nos seminários, nos cursos. Mas a graça de Deus, você só alcança ela buscando ao Senhor, buscando a presença do Espírito de Deus. E eu te pergunto, você tem orado e pedido ao Senhor: Senhor, derrama graça no meu louvor? Quando eu começar a ministrar, Senhor, use os meus dedos para quebrar cadeias. Use a minha voz para quebrar cadeias. Use, Senhor, a minha ministração para abalar o inferno, para trazer transformação de vidas. Nós temos vários testemunhos de pessoas que ao cantar, ao louvar, ao ministrar, ao tocar, ao executar, vidas foram libertas, vidas foram curadas, vidas foram saradas. Eu quero dizer para você que se você tiver a unção de Deus, você terá o complemento, o fechamento. Agora, se você não tiver a unção de Deus, se você não tiver a presença de Deus, nada disso que está em volta. Você pode ser o melhor músico da face da terra. Você pode ser o melhor instrumentista, o melhor cantor da face da terra. Você pode ser o melhor intérprete da face da terra. Mas a presença de Deus não vai fazer a diferença. E eu quero terminar contando uma história muito impactante que eu ouvi numa determinada vez. Diz que houve um concurso de poesia. E o atual campeão subiu ao palco
e declamou o Salmo 23. E quando ele declama o Salmo 23, as pessoas aplaudiram de pé. Uau, que interpretação! E o próximo candidato era um servo de Deus. Era uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor. E ele sobe. E o texto que era para ele declamar também era o Salmo 23. E ao terminar de declamar o Salmo 23, não se ouviu palmas, não se ouviu aplausos. Ninguém aplaudiu de pé. Mas toda a plateia estava de cabeça baixa, chorando, contrita em Deus. E foi um momento muito impactante. Aquele poeta, ele ficou muito encabulado e ele chegou no servo de Deus e falou para ele: o que aconteceu? Qual foi a diferença entre a minha declamação e a tua? Sabe o que aquele homem de Deus respondeu? É porque você conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Querido, não importa o que você vai ministrar, você precisa conhecer o pastor do salmo. Você precisa conhecer aquele que inspirou as canções que você vai subir. Você precisa conhecer o Todo-Poderoso que te motiva a estar ali naquele momento. E através dessa unção, assim como Davi, cadeias serão quebradas. Que Deus te abençoe. Até a próxima.